Muito bem. Olha o que Bezerra de Menezes nos diz. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas. Onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades, que é o que nós falamos, e nem se fala em depreciações. Estamos falando apenas de assuntos fúteis. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois pontos da vida. Está na obra Dramas da Obsessão. Se todos conseguirem fazer este trabalho na casa espírita, cada um fazendo a sua parte, no momento em que estamos neste silêncio interior, que as cordas vocais não serão expressadas, muitas cirurgias acontecem neste ambiente. Os benfeitores que percebem a mesma frequência dos pensamentos, eles começam a atuar com os encarnados naquilo que melhor apraz aquilo que está precisando. Sem falar dos desencarnados, que ali se encontram, que eles trazem e recebem como organizações modelares do espaço esse ponto de luz. Uma casa assim, obviamente, não pode acontecer esse comportamento se ela for muito grande. E um fator muito positivo aqui na Suíça, até mesmo pela dificuldade, mas do mal nós tiramos o bem, é que Kardec nos propôs, está lá no livro dos médiuns, é preferirmos termos 10 casas no mesmo bairro a termos uma gigantesca, com vários andares, onde os trabalhadores não se conhecem. A frieza, a dificuldade do trabalho pelo tamanho dela na casa espírita. Uma casa pequena não. A gente consegue ter um calor humano. A gente consegue conhecer a irmã, o irmão. A gente consegue realizar realmente o trabalho, até mesmo pelas questões físicas, ser um local onde são poucos trabalhadores. Há casas espíritas no Brasil que nós temos quase 1000 trabalhadores. Nem se conhecem. A casa é gigantesca. E realmente é um clube social. Não tem como não ser. Mas também foram eles que preferiram deixar a casa crescer, crescer e crescer. Uma casa espírita ela tem que ter pequena, no máximo média. Não mais do que isso. Se a casa funciona com 60 pessoas, já está bom demais. É melhor abrir uma outra. A colocarmos uma plateia com 120, vamos ter 50 trabalhadores, e aí já começamos a nos perder. Bruno, por favor. Dá licença, com a sua licença. Eu tive uma passagem na minha vida, não é muitos anos, recente em Goiânia, que eu fui convidado a ir a uma casa espírita. Era uma casinha pequenina, de frente, tosca, mas pequenina, que dava a impressão que era uma casa de bonecas. Era um centro espírita, humilde, simples. Até os bancos eram toscos. Até o chão era tosco. As pessoas presentes, como eu, não estavam lá mais de 13, à parte dos dirigentes. Foi um ambiente tão belo, tão puro, tão sublime, que eu me senti perdido de felicidade. Me deu um ênfase ao corpo, me deu uma grandeza tão grande à alma, que eu ainda hoje
tenho lembrança e memória dessa casinha. Foi a coisa mais linda. Foi a que não é desfazer dos centros que eu tenho visitado um pouco pelo mundo e inclusivamente aqui na Suíça. Mas, meu Deus, era uma casinha de estrelas, sabe? Tão sublime que eu... Se a gente pegar o exemplo da casa do Chico Xavier em Pedro Leopoldo, era um ambiente simples. A gente aqui também não está fazendo apologia para confundir. Simplicidade não é sinônimo de sujeira. O indivíduo pode estar com uma roupa até rasgada, simples pela sua condição financeira, mas ela está lavada. Ela está limpa. A importância de nós limparmos a casa espírita. Então essa simplicidade, ela está acima daquilo que nós vemos tosco. Vamos dar um exemplo. Nós estamos hoje sentados numa cadeira dessa, ergonométrica, que foi feita uma pesquisa para alguém desenhá-la, para que a gente possa sentar na madeira, mas se sinta confortável. É uma cadeira simples. Ela não está coberta de ouro, não é prata os seus pés, é uma madeira de MDF, dura, resistente. Se eu puder escolher esta cadeira, ou sentar num banco, ou num tronco de pedra, é lógico que eu vou preferir sentar-me aqui. Concorda? E não vou deixar de estar sentado num lugar simples, para que a gente não confunda. Ah, não, isso é pieguismo. Eu vou sentar no banco de pedra, por causa da simplicidade, que eu sou humilde. A humildade não pode ser comparada. Então, o que o seu irmão Rui está querendo dizer, acreditamos, que esta casa trazia a sua simplicidade, principalmente nos trabalhadores. Que ele sentiu essas vibrações. Então, o local poderia até ter sido o local que ele foi, um banco de pedra. Ou poderia ter sido uma cadeira dessa, mas não vai significar que deixe de haver simplicidade tendo essa cadeira ou o banco de pedra. O que nós não podemos, em verdade, é ter um banco de pedra numa casa espírita, porque não convém. E muito menos uma cadeira luxuosa, porque eu vou dormir, independentemente se esteja espírita ou não me acompanhando. Se eu sentar numa poltrona daquelas e ainda tiver massagem, é a melhor cadeira. Eu sento e durmo. Mas aí estou sendo proporcionado ao relaxamento. Mas uma cadeira simples como essa, bonita, e que no mercado deve ter um preço considerável, mas é simples. Certa vez, o nosso irmão Raul contava que ele estava num trabalho de assistência social, que a gente confunde assistência social com espiritismo, embora sejam duas coisas totalmente diferentes. A Joana trabalha isso também muito bem. E aí ele está nesse trabalho e é sopa. O pessoal está distribuindo. Quem já ouviu ele falar isso, ele conta ainda. Aí chega um espírito ao lado dele, diz, e ele percebe a presença, é um espírito evoluído. Impressionante, irmão Raul. Que sinas são a dos pobres, né? E o Raul diz, mas por que, meu irmão? Por que todo espírita gosta de dar sopa? Parem para pensar. Tem que mudar o cardápio. É a sina do espírito para ajudar é dar sopa. Vamos mudar para um café da manhã, vamos pegar um todinho, um pão, um presunto e queijo. Aproveitando o ensejo do presunto e queijo, nós estávamos lá em Brasília visitando o papai e a mamãe. E vocês eu posso falar aqui, porque todos conhecem meus pais, papai e mamãe. E mamãe nasceu já nessa existência, ela já traz de outras essa vontade natural de ajudar, isso é dela. Ela gosta de botar a mão na massa. Então ela está organizando, gosta de organizar. Então ela organizou, ela é uma das fundadoras lá em Brasília do café da manhã, que era sopa antes na Rua do Ferroviário. Depois mudaram para o café da manhã e estão atendendo um bairro. Não vou citar o nome porque nós devemos fazer o bem sem ostentação. Mas é um bairro afastado de Brasília, tem 4 equipes, cada uma no final de semana. E ela faz parte de uma equipe. O meu irmão faz parte de outra equipe.
E quando eu estive lá, no domingo pela manhã, nós fomos a esse trabalho do café da manhã. Sempre que estou lá, aproveito e vou. E como é numa casa espírita, aonde vem num bairro muito pobre, bastante evangélico, inclusive, não porque é pobre, porque é evangélico, mas se a gente observar, nesses bairros mais humildes financeiramente, os evangélicos conseguem colocar igrejas em tudo que é lugar. Isso é bom. Isso é bom. Aí tem o centro espírita. As mães vão, ficam no auditório, alguém profere a palestra e os filhos ficam lá na evangelização. E daqui a pouco, terminou a palestra, começa a distribuição dos pães. Então é pego os todinhos mesmo, todinhos de caixa, né, chocolates Nescau. Aí um pessoal da equipe leva para o auditório a caixa e vai distribuindo, né, entregando todinho, o outro entrega o pão com presunto e queijo. Todinho, pão com presunto e queijo, assim vai. Tem ovo cozido também. E nesse dia eu fiquei tomando conta da mesa. Ela fica dentro do centro espírita. Mas vocês imaginam a mesa aqui, o auditório é lá, onde está o banheiro, o pessoal vai até lá, como se tivesse o auditório lá, e aqui tem uma portinha que também entra para esse corredor para levar lá. E a gente tem que tomar conta da porta aqui, da mesa, porque pode alguém vir, e a porta fica aberta, né, entrar e levar as coisas, porque ali fora está o bairro. E a gente fica aqui, mas naquele dia a minha intenção foi ficar nem para tomar conta, o pessoal foi indo e eu fiquei aqui. Aí tinha uma senhora que é logo aqui na calçada, já na rua, ela estava sentada à beira do fio, ela levantou assim, você pode me dar um pão? Eu falei, claro. Aí peguei um pão aqui e dei a ela. Aí veio o filhinho, eu também quero, claro. E ela nem assistiu a palestra. Mas não tem problema, pediu, está ali, vamos dar. Tem pão? Demos. O Nescau já tinham sido levados, então não deu para dar Nescau. Aí fiquei aqui parado. Daqui a pouco o filhinho volta de novo, o menino, tinha uns 8 anos. Tio, você pode me dar mais um pão? Falei, claro, você quer? Aí antes, na hora que eu estava dando para ele, disse, não, é para o meu pai. Falei, cadê ele? Aí ele apontou, está ali. Aí eu olhei pela porta e estava parado na bicicleta. Eu falei, peça para ele vir aqui que eu dou para ele, sem problema nenhum. Ele não, ele pediu para que eu trouxesse, porque aqui é local do diabo. É o pão que o diabo amassou. Literalmente isso. Eu aproveitei o ensejo, deixa que eu levo. O senhor vai comer o pão que o diabo amassou. Ele era evangélico e disse que não viria. Ele disse, mas Jesus me salva. E ele consegue me fazer eu comer e nada acontecer comigo. Eu falei, que assim seja. Vamos embora. E ainda pediu? É isso mesmo. Então, um centro assim, como diz ele, que fervorosamente os seus trabalhadores estão conscientes, nós demos o exemplo de como devemos nos portar, eles estão ligados à espiritualidade superior. Do contrário, seria demagogia da nossa parte, é querermos nos enganar. Roque Jacinto diz assim, no centro espírita não vamos descuidadosamente estudar ou encaminhar nossos recursos. Ou seja, nós vamos estudar, mas com cuidado. Vamos sim buscar recurso maior que se articula silenciosamente a favor de todos. Essa tela nós já passamos para vocês, para a gente trazer a prova. Falamos dos comprimentos de onda, menor e o maior. Quem são os espíritos ligados aí? Assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias para que as suas atividades atinjam meta da libertação espiritual da humanidade não é fanatismo. E nem rigorismo de espécie alguma, porquanto agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras. Então aqui ele está nos dizendo o seguinte, uma casa espírita assim, muitos trabalhadores dentro da casa, porque vai ter alguém que vai ter que defender essa ideia. E ela vai levá-la, e vai deixar o livre-arbítrio para quem queira, mas aqui vai funcionar assim. Aí os outros vão começar a dizer, ih, o fulano lá parece um general naquela casa. Parece um déspota, tem que ser como ele quer, ele impõe as coisas, e a pessoa está expondo. Ela chamou os trabalhadores, explicou o porquê que deve ser,
que os espíritos disseram, e mesmo assim vão ter os pigmeus espirituais. Trabalhadores que vão dizer, ah não, aquela casa ficou ortodoxa, aquela casa está toda errada, não tem mais fraternidade. E a gente confunde fraternidade com o clube social. A gente quer fazer a mesma coisa que faz em casa no centro espírita. Como se o centro espírita fosse a nossa casa, e não é. A casa é de Jesus, existem os benfeitores. É uma dimensão extrafísica que nós estamos trabalhando, a gente passa lá 1 hora, 1h30. Deixemos para nos confraternizar depois das atividades. Mas antes dela, durante, estejamos ligados aos benfeitores espirituais. E aí nós estaremos, obviamente, obedecendo e resignadamente às leis divinas. Somente assim nós vamos assegurar, através dessa simplicidade, mas dessa convicção, a presença dos benfeitores. E isso não é rigorismo, isso é disciplina. Nós já falamos deles, vocês já sabem quem são, mas a gente só vai trazer aqui essa colaboração. Os benfeitores espirituais, que são os coordenadores, organizam, em nossa ausência, a complexa aparelhagem indispensável para a execução de difíceis e especializadas tarefas de recuperação de almas doentias. Dessa maneira, compreendamos que o centro espírita, ou o local que reservamos para as reuniões mediúnicas, é isolado fluidicamente, neutralizando os elementos miasmáticos originados da espiritualidade menos feliz, que nós mesmos ajudamos a estar conosco. Então imaginem em cirurgias, todo esse processo de ionização que eles fazem preparando o ambiente, a gente chega e destrói esse psiquismo e colocamos esses miasmas na psicosfera. Um verdadeiro laboratório, o centro espírita é, dispondo de recursos avançados, para combater as emoções enfermiças dos encarnados e desencarnados, em desequilíbrio psíquico, um posto de socorro e medidas de urgência que permite aos espíritos superiores estender seu raio de ação à periferia geográfica de nossa edificação humana. Então façamos por onde, façamos a nossa parte. Não temos que titubear, independentemente do que o outro pensa. E nós já vamos trabalhar isso. Ele disse, Manuel Filomeno de Miranda, não existe improviso entre os espíritos nobres, assim como não permitem a leviandade de realização de qualquer fenômeno que tenha sido programado expressamente. Ou seja, os espíritos superiores não trabalham com improviso. O meu evangelho no lar é terça-feira à noite. Ontem eu tive lá em Estesia, lá no centro. É um exemplo. E era o dia do meu centro. Eu não fiz, vou fazer hoje. Não é terça-feira, mas pouco importa. O evangelho no lar é importante, vou fazer hoje. Mas como assim? Você não avisou os espíritos que você vai mudar a sua data? É constante essa mudança? Não, é porque eu quero fazer hoje. Aí eu sento para fazer o evangelho lá. Ninguém está fazendo apologia para não ler. Pode ler o evangelho lá todos os dias, deve. Mas esse momento em que reúnem-se os familiares, sejam eles de quaisquer vinculações, deve haver uma organização prévia. Como na nossa casa, não deve existir improviso. Todo mundo conversando, como já dissemos, o clube social, e daqui a pouco o sininho toca. Aí vem o que a Selma disse que o Raul falou. A partir de agora, então, os benfeitores estarão de improviso. Nós fizemos todo o circo e agora nós queremos que eles venham segundo a vontade nossa, quando a gente acha que deve acontecer. Isso é loucura da nossa parte, falta de logicidade, é risão isso. Nós temos que fazer a nossa parte para tanto. Eles não permitem leviandade. No centro espírita não vamos aprestar-nos a confabular com os emissários de Jesus em nossos planos. Eu não vou lá para me encontrar com meu amigo tal. No Brasil tem muitas casas espíritas que o fulano vai ao grupo de estudo por causa do Beltrano, ou por causa da Cicrana. Aí o fulano foi embora da casa espírita, ele diz, não tem mais graça lá. É porque ele estava com outros interesses. Mas sim,
vamos participar de um recinto expressamente sustentado pelos irmãos maiores. Eu sei o que lá devo fazer. E não estou indo por causa das pessoas. Embora, naturalmente, numa seleção natural, haja vinculação. Dentre todos os trabalhadores, eu me afino mais com Beltrano, com Cecrana. Essa seleção também é natural, pelos interesses de cada qual. Santo Agostinho diz: os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. É o que ainda os homens não compreendem bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo. Vós que, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, porém, sob a condição de que também, de vosso lado, nos secundeis, nos ajudem, e vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a desempenhar. Livro dos Médiuns. Portanto, pede Santo Agostinho que ele vai, como um exemplo, e os espíritos vão, mas nós temos que secundá-los, ajudá-los. Aí nós colocamos aqui a fórmula. Nós vamos ajudá-los do jeito que a gente está fazendo? E nós queremos dizer, benfeitores espirituais, aonde que eles estão? Se eles não gostam de improviso e as nossas ações não estão coerentes. Aí a gente ainda se ilude falando dos benfeitores. Claro, ignorância da nossa parte. Mas eles só vão se nós os secundarmos. E nós temos que nos mostrar a altura para tal missão. Pedimos licença. Não é o tema propriamente dito, mas se complementam, e nós não vamos abordar todo ele, mas nós vamos trabalhar agora na solução, já que mostramos o problema, sabemos já a solução, como devemos nos portar. Mas sabemos também que existem pessoas que precisam, de alguma maneira, falar isso, porque se ninguém falar, como vai acontecer? Chico Xavier foi chamado ao trabalho. Ele participou como trabalhador da Casa Espírita, a começar em Pedro Leopoldo, não foi o presidente da casa na maioria das atividades, mas era um trabalhador. E todo o trabalhador é convidado a este chamado, que vocês já conhecem, nunca é demais relembrá-lo. Em 1931 ocorreu o primeiro diálogo entre Emmanuel e Chico Xavier. Vamos relembrá-lo. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Opa, Emmanuel perguntou. É lógico que ele vai dizer que está. Sim, mas tem uma condição, Emmanuel. Se os bons espíritos não me abandonarem. Emmanuel vai dizer, não se preocupe com isso. Se for esse o problema, eles não te abandonarão. Mas para eles não te abandonarem, você tem que fazer a sua parte também. Tem que secundá-los. Não será você desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e pratique aquilo que está estudando. Se esforce no bem. Chico disse, se o Senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso, ou seja, ele deu um passo para trás. Não posso argumentar. É um processo também de humildade, obviamente. Reconhecemos por conhecer essa personalidade ímpar que esteve entre nós. Eu tenho condições de realizar esse trabalho conforme você está me propondo? Perfeitamente, mas você tem que procurar respeitar 3 pontos básicos para o serviço. Qual é o primeiro, Emmanuel? E o segundo, Emmanuel? E o terceiro, Emmanuel? Como é que eu posso falar em disciplina na Casa Espírita diante disso que nós colocamos, que nada mais é do que disciplina, e os outros, infelizmente, chamam de rigorismo? Porque disciplina, se nós formos procurar a origem da palavra,
É aprendizado. E a gente confunde disciplina porque associa a um quartel, a um chefe, a um general. Todo mundo tem que seguir o rigorismo. Não, disciplina não é isso. Disciplina é estar a todo tempo obediente e resignado perante aquilo que eu estou aprendendo. No caso, a doutrina espírita. Se eu estou numa casa espírita e eu quero a presença dos benfeitores, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me disciplinar. E essa disciplina começa fora da casa espírita. Porque quando eu vou para ela, eu sei o que lá estarei fazendo. A disciplina chega a tal ponto que fora da Suíça acontece o seguinte. Nós vamos mostrar aqui. O assunto é muito vasto, obviamente. Foi perguntado para Chico Xavier o seguinte. É tela, né, gente? Nunca nos peçam para falar sobre esse tema. Vamos lá. Adelino de Silveira, em 1972, escreveu a Chico Xavier fazendo-lhe uma série de perguntas. Suas respostas, que traziam a chancela do iluminado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, trouxeram-lhe grande alívio. Perguntou Adelino: como agir com pessoas que nos procuram nas horas mais impróprias? Devemos atender todos a qualquer hora? São aqueles que confundem a caridade com a conivência com o erro. E a linha é bem tênue. Aqueles que nós falamos lá no início, do amor. A gente fala tanto de amor e esquece de entender o que significa ele. Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz. Ele fala do amor, da caridade verdadeira, a caridade austera. A irmã Rosália a prega como aquela que nada custa do bolso, mas poucos a fazem. Que significa abnegação, esquecimento de si mesmo. Aquela que sabe calar diante de uma palavra tola de um cônjuge, de um irmão desequilibrado, e eu me calo. Isso é caridade verdadeiramente falando. O resto a gente usa isso com o termo comum. Até mesmo para os nossos cônjuges, eu te amo. Experimentem fazer esse teste hoje, para vocês verem se vão passar. Porque a maioria das vezes a gente diz ao marido, eu te amo. Ou à esposa, eu te amo. Vocês imaginem como é que se portam os irmãos fora da Suíça quando isso acontece. Eu te amo, diz ele. E ela olha para ele com graciosidade. E ela sai porque ela tem que fazer outra coisa. Ele vai pensar, por que ela não me disse eu também? Ou ele me disse, eu também. A gente pensa isso porque a gente quer que a outra pessoa diga. Se a outra pessoa diz, então ele me ama também. Ele tem que dizer. Porque senão a gente diz, eu te amo. Aí depois a gente vai tentar numa fuga e dizer, não, pode ser erro meu. Eu estou estudando o Espiritismo e a gente começa a criar uma resistência. Depois a gente chega, oi amor, eu te amo. Ele ouve da minha e sai. Mas por que ele não me disse de novo que me ama? E a gente está esperando essa palavra que parece ser mágica. Mas as atitudes daquela pessoa mostram que nos ama. Mas a gente quer ouvir por uma necessidade psicológica, porque a gente ainda não ama. Porque felizes são aqueles que amam, disse Jesus, não quem é amado ou os que são amados. O indivíduo é feliz por amar, não porque é amado. E ele consegue contrariar a lei da matemática, esse sentimento. Porque quanto mais você ama, mais vontade você tem de amar. Você não perde por doar esse sentimento, que não exige raciocínio. Você é um estado de ser da criatura. Por isso deveria ser certo assim entre os casais. Eu te amo, meu amor. Aí a Lourdinha deveria dizer, ou assim. Diga, Lourdinha, não mais do que eu. Não mais do que eu. Eu digo, não. Eu te amo mais do que você me ama. Diga, não, sou eu. Não, eu te amo muito. Olha que legal, não sou eu, meu amor. Olha, não sou eu, meu amor. Não. É
essa briga é sadia. Essa vale a pena. Ou seja, não mais do que eu. Outro, não, você está enganado. Eu te amo muito mais do que você me ama. Pouco até me importa se você me ama. Eu te amo. Não mais do que eu. E assim, não há nenhum momento entre o casal os ciúmes, porque já estão destituídos disso, a posse. Porque realmente ama e não espera ser amado. Mas também não ama somente a esposa. Eu te amo, Lourdinha, minha esposa. Ela diz, eu sei, meu amor, eu também te amo, diga. Eu sei, eu também te amo. E tu sabes, Lourdinha, que eu te amo como amo a Lívia. E você diz, eu sei, Bruno, porque eu te amo como eu amo o Ricardo. Diga. Esse é o correto. E qual é o problema? Se um dos dois disser, ama mais ou igual o Ricardo, eu não estou entendendo. O amor é universal, portanto ele é impessoal. A gente é que associa a pessoa, porque a gente vincula novamente o que nós dissemos ao sexo. É o nosso erro. O amor universal não é só sobre as pessoas, é você estar inserido no todo. Você ama todas as coisas porque você vê a Deus em todos. Vê nas plantas, vê nos animais menores. Você vive jovialmente feliz, radiante por amar. E não está preocupado se o cônjuge te ama. É problema dele se ele me ama ou não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que eu amo a ele, a ela, a todos. O certo seria, embora não iremos baixar a tensão psíquica, o certo seria, mas Lourdinha, não se preocupe, se esse é seu problema. A afetividade íntima, o sexo é só com você. Vamos lá. Como agir com as pessoas que nos procuram nas horas impróprias? Aí está numa casa espírita, é um exemplo. Chegou alguém, os trabalhos públicos já começaram e terminou então a exposição e acabou o passe, se a casa tem a passe. Falamos passe isolado, né? Aqueles que levam uma sala. Não estamos falando do passe espiritual. O único verdadeiro, obviamente. Mas não é o assunto para agora. Entraremos outra hora, quem sabe, sobre esse assunto. Aí a pessoa chegou na casa espírita. Acabou o trabalho. Eu trouxe minha mãe, que ela está mal. Eu trouxe ela para poder tomar um passe. E já acabou o trabalho. Aí a gente, em nome da caridade, diz assim. Qual é o seu nome? Sônia. Vem cá. Aquela senhora chegou ali para tomar um passe que está mal, trouxe a mãe. Vai lá na sala, você terminou, leva ela lá para dar um passe. Em nome da caridade. Não é isso que se deve fazer. Isso não é caridade. Em verdade, essa mãe foi trazida pelos benfeitores. Sem dúvida. Sempre é. Menos eu que aqui estou, que as trevas trouxe. E vocês até agora não me refutaram. As trevas vai prevalecer. Então, neste caso, a mãe chegou. Não em nome da caridade. O que devemos fazer? A recepção. Que está ali naquele momento. Ou o trabalhador já acabou os trabalhos, ou está acabando, a pessoa está na última, já estão fazendo a prece de encerramento, o silêncio permanece, porque os trabalhadores terminaram. Está tendo passe, de duas uma, ou os trabalhadores irão sentar e continuar assim, como a gente já sabe que deve ser, porque ele quer conversar depois que acabar. Ou quer comprar um livro, que durante a exposição não deve estar aberta a livraria. E muito menos antes. Mas depois deve estar aberta. Eu vou comprar um livro, vou acabar o passe. Aqui espera. Silêncio. E está lá aquela mãe. Ou então eu não tenho nada para comer com ninguém, sou trabalhador, hoje eu vim assistir a palestra, tomei o passe, eu vou me embora. Se depois tiver confraternização, então eu fico calado, eu não vou ficar ali conversando. Aí a mãe está ali, com a filha, ou vice-versa, esperando para o passe, e a recepção vai dizer o seguinte, espera um pouquinho. Esse é o correto. Nós não podemos fazer isto. Isso é o que não se deve fazer. Minha irmã, nós temos aqui o trabalho de passe.
na nossa casa, que é de tal dia a tal dia, depois da exposição pública doutrinária. É só na terça-feira que vem que nós abrimos. Se a senhora quiser vir, fique à vontade. Dá o trabalho e vai embora. Isso não é ajuda. Nós não estamos consolando nem esclarecendo. Não se deve fazer isso. Minha irmã, sente aqui um pouquinho, por favor. Aí acabou o passe. Chamamos o responsável pelo trabalho e dizemos, olha, ali nós estamos com um casal, uma filha, que trouxe a mãe, ou a mãe trouxe a filha, que está um pouco perturbada. Aí sim, Lourdinha, vem aquele casal ali, vai na sala e tem um diálogo fraterno com eles. Aí leva a mãe, senta-se e conversa. Naquele diálogo fraterno, porque foram os benfeitores que trouxeram, a espiritualidade já está intuindo a Lourdinha para entender a problemática. Se tiver que afastar algum espírito, já está acontecendo ali. Vai haver um momento de emoção, se for. Depois dica que a casa, obviamente, funciona tais dias por semana, mas primeiro trata-se da dor num diálogo fraterno. E ali a espiritualidade mesmo está fazendo ação magnética, o que chamamos passe equivocadamente no movimento. E aí ele está fazendo ação magnética. A pessoa vai se sentir melhor, vai sair da sala, muito obrigado, a recepção entrega o horário e a pessoa vai e foi atendida. Agora, não eu abrir um trabalho porque chegou uma pessoa em nome da caridade. Ele respondeu a esta pergunta, Chico Xavier. Meu filho, Jesus nos abençoe. Compreendemos a extensão do seu carinho em favor de nossos irmãos necessitados, mas todo o trabalho para expressar-se em eficiência e segurança reclama. Aprendamos a controlar os horários de ação espiritual, a fim de que a perturbação não venha a aparecer em nossas tarefas, sob o nome de caridade. Peçamos a Jesus nos inspire e nos abençoe para isso. A ordem preside o progresso, e, por isto mesmo, não podemos perder a ordem de vista, sob pena de desequilibrar, embora sem querer, o nosso próprio trabalho. Que Deus nos abençoe e ame sempre. Está na obra Chico de Francisco. Entendemos a diferença? E aí muitas das vezes nós abrimos um trabalho para atender alguém. E aí as trevas tomam conta, porque nós abrimos a prerrogativa para que qualquer um que chegue possa também. Só isso já abriu os centros de força negativos e os momentos felizes tomam conta. E os benfeitores trouxeram acreditando que nós seríamos firmes, disciplinados e atenderíamos a pessoa. E que os benfeitores ajudariam-na. E se eles trouxeram ali, é porque somos capazes de ajudar. Mas não precisamos mudar os trabalhos por causa daquela pessoa, porque daqui a pouco vem outro. Mas você atendeu aquele dia um fulano, cheguei agora, eu também tenho direito. E aí nós perdemos a compostura e a razão, principalmente. Para alguém proceder desta maneira, de tudo isso que nós falamos aqui, obviamente temos a certeza que, doravante, muitos irão refletir acerca do que aqui estamos dizendo. Temos certeza, agora sem piegas, sem brincadeira, que muitos perceberão, nós temos que mudar o nosso comportamento na nossa casa espírita. Aqueles que já conseguem realizar isto, ótimo. Isso é bom. Já foi um patamar alcançado. Porque não adianta nada a casa espírita estar nessa balbúrdia que aqui explicamos, o centro espírita, e eu viver em reuniões de movimento espírita procurando unificação. Como assim? Unificação de quê? Para que isso aconteça, a minha casa espírita tem que estar basilada. Se ela está funcionando perfeitamente, é o que interessa. Porque ali nós seguimos os princípios que os espíritas nos dizem. Também precisamos aqui dizer, não estamos fazendo apologia contra o movimento espírita, porque são duas coisas diversas. Movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra. A primeira, o movimento espírita é composto de homens bons e maus, como diz Ana de Carvalho, trazendo todas as suas imperfeições. O espiritismo é uma doutrina libertadora, que não precisa de defensores. Numa casa espírita, portanto, tem que ser regida, ela, pelos princípios espíritas, não o que uma federativa diz. A gente já comentou sobre isso. Eu quero saber o que os espíritos dizem, porque essa casa tem que ser regida pelos que eles dizem.
E aí sim, nós conseguimos os objetivos que uma casa espírita precisa. Então aqueles que já alcançaram isso, ótimo. Os que não alcançaram, precisarão numa reunião, conversar entre todos, uma assembleia geral extraordinária, e vamos definir os pontos conforme os Espíritos nos ensinam, porque a casa é espírita. Então vamos fazer o que os Espíritos nos ensinam, não aquilo que nós achamos que é o correto. Vai ter que ter aquele ratinho que vai ter que colocar a coleira. Vai ter que ter um. E não pode estar preocupado com o que os outros vão pensar. E aí nós vamos dar a coragem para estes que porventura levantem-se e defendam a verdade. André Luiz. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, ou seja, benfeitores lá, eu cá, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Missionários da Luz. Bittencourt Sampaio, que atualmente é o presidente da Federação Espírita Brasileira, na dimensão espiritual eleito, entre aspas, por Ismael. Se a gente acha que Bezerra de Menezes é um espírito evoluidíssimo, e o é, esse aqui foi professor dele enquanto encarnado. Se apagou, mas é um espírito de uma evolução tanto quanto ou maior que o Bezerra. E nos traz ele. Eles vêm em verdadeira legião, falando dos escutas da treva, tentando envolver a casa espírita. E aqui ele estava citando a casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira. Para que nela, mas serve os centros também, para que nela se desvirtue o verdadeiro espírito da doutrina cristã. Montai guarda, meus caros amigos, nos umbrais desta casa. Guardai os vossos corações e as vossas consciências. Procurais manter-vos unidos e coesos em torno da sã orientação dada para fundamento dos trabalhos desta instituição. E não temais, porque, assim procedendo, estáis sobre a guarda daqueles que recebem do mais alto o poder diretor, e contra vós serão improfícuas todas as tentativas. Aqui é feito um trabalho, obviamente que ele está falando, de como os irmãos menos felizes conseguem facilmente tomar uma casa espírita através dos seus trabalhadores. É muito fácil, eles são inteligentíssimos. Todos somos nós que caímos. E a diferença está somente numa. Porque se eles estudam tanto, e estudam, são muito inteligentes, nós temos uma arma na mão para nos diferenciarmos deles. Os Espíritos nos dizem a nossa moral. A nossa moral difere-se automaticamente, nós vamos nos tornar invulneráveis. Essa nossa moral, como dissemos, a nossa transformação, que é fora da casa espírita. Porque quando chegamos lá, vivendo os postulados, nós vamos saber dizer sim, sim, não, não. Temos essa coragem da fé. E agora vamos àqueles que procurarão, obviamente, realizar ou fazer aquilo que realmente deve. Vamos começar por aqui. Esses tempos finais. Martinho Lutero, o reformador protestante, que em 1516 trouxe as 95 teses, atacando as indulgências, assim disse, na obra As Marcas do Cristo, do irmão Hermínio Miranda, que desencarnou. Vede o meu exemplo. Ataquei as indulgências e todos os papistas, mas sem recorrer à violência. Limitei-me a anunciar, pregar, escrever a palavra de Deus e nada mais. A palavra agia e derrubava o papismo, de tal forma que nem príncipe, nem imperador jamais lhe causou tanto mal. Nada fiz, a palavra fez tudo.
Ele não utilizou o espírito de força, mas a força do espírito. E a gente confunde o que nós dizemos, e agora é um encorajamento para todos vós, que provavelmente irão defender, querendo trabalhar com a espiritualidade superior, trabalhar o sim, sim, não, não. E terão que bater de frente com aqueles que desejam viver contrário à verdade, defendê-las, conforme Martinho Lutero fez, usando a força do espírito. Falar com propriedade, sentindo o que está falando e defendendo isso e dando o livre-arbítrio para os irmãos. Mas terá que ser assim. E damos a liberdade para aqueles que queiram trabalhar assim. Do contrário, nós não podemos fazer nada, mas temos que andar com a verdade. E o irmão, depois de ouvir isso, defendendo a base, ou a irmã vai dizer, ou eu me entrego, dizendo que eu não quero, aí eu vou estar dizendo que eu não sou contrário ao que os espíritos estão dizendo, e aí a minha máscara vai cair. Ou então eu me calo. A maioria faz isso. Mesmo não coordeno, porque isso mexe com as emoções da criatura. Meu Deus, eu vou ter que mudar o meu comportamento tão rigoroso. Esse centro espírita, assim é dito. É porque esse indivíduo lá fora, ele não vive os postulados espíritas cristãos. E ele quer fazer da casa espírita o que ele faz lá fora. Ele não entendeu nem ainda o que é espiritismo. E sequer o que é um centro espírita regido pelos benfeitores. Aí ele quer fazer a mesma coisa. E alguém diz, aqui não é o local por causa disso e das razões. E a pessoa fica brava, melindrada. O problema é dela. Mas a casa vai funcionar assim. E estará com os benfeitores. Muitos fizeram isso. Nós vamos dar o exemplo de vários. Para depois eu dizer, e até para dar um encorajamento para aqueles que amanhã sirvam o que vai colocar a coleira no pescoço do gatinho. Não sou eu. Os espíritos fizeram isto. E eles nos aconselham a fazer isto. Então eu devo fazer se eu quero estar com os benfeitores. Mesmo que os outros me chamem do que quer que seja. Porque irá acontecer isso. Jesus foi colocado no madeiro da infâmia chamado de soberbo. Porque ele trazia o sim, sim, não, não. Quem tu pensas que é? Muito orgulhoso. Déspota. Botaram ele na cruz. Vão nos colocar também. Mudaram apenas as técnicas. Mas a intenção da perfídia, da perseguição é a mesma. Bem-aventurados são todos que sofrem perseguição por causa da justiça, ele disse. No hino imortal do Sermão da Montanha. Porque também são deles o reino dos céus. O que nós temos que temer? Iremos passar sim. Fizeram uma pergunta a ela. É comum haver divisões e discórdias em grupamentos espíritas. Vírgula, foi esquecido na pergunta fora da Suíça. Qual a razão da cisânia e como imunizar-se contra ela, dessa divisão? Olha a resposta dela. A cisânia constitui, pela sua própria estrutura, adversário ferino da obra de identificação do bem, onde quer que se manifeste. Parte integrante da personalidade humana, o espírito da cisânia facilmente se instala onde o homem se encontra. A cisânia deve ser combatida frontalmente, onde quer que o bem instaure o seu reinado. Para tanto, faz-se necessário que cada membro ativo do grupo da ação nobilitante, enobrecedora, compreenda o impositivo da humildade. E olha o que é humildade. Não esqueçamos de que mesmo no colégio Galileu, os 12 discípulos, não poucas vezes esse tóxico letal foi identificado, pernicioso, pelo incomparável Senhor, que, apesar disso, o alto patrimônio da sua elevação teve que enfrentá-lo com energia e humildade. A humildade é jovial. É que a gente confunde ela com apatia, timidez. Fulano é tão humilde, ele é calado, mas com um conflito psicológico enorme. Isso é timidez. A humildade é jovial. E a gente confunde essa linha tênue do equilíbrio. Diante dos dissidentes contumazes e dos que se adornam de melindres, quem são os melindrosos? Ela diz, os enfermos habituais, carentes de compaixão por se alimentarem de venenos destruidores, mantenha a serenidade e não te agastes com eles. Esquecem-se do lado bom que possuem e se aferram à natureza inferior que neles predomina, tornando-se algozes impiedosos de si mesmos. Não vos dê ouvidos à proposta dela.
Não é chegar, nem vou falar contigo, você não sabe de nada. Não é isso. É não se deixar levar por esses comentários maliciosos que a mais das vezes chegam através de outros, porque o fulano falou por Beltrano, e alguém que gosta de nós vem dizer, Bruno, a fulana veio me dizer que o Beltrano falou mal de você, que você é isso, aquilo. É um direito que ele tem de falar. E vou defender até a morte esse direito dele. Mas mantenho-me tranquilo, ou tranquila, se for quem estiver defendendo a verdade. Porque este é o procedimento correto. E assim o indivíduo mantém-se tranquilo, sereno, e não dá ouvidos. Fulano, posso te contar o que Beltrano falou diante de uma colocação que eu fiz? Não precisa. Não quero ouvir. Mas ele falou, não precisa. Sigamos em frente, renunciando ao mal. Esse é o nosso objetivo. E aí nós não damos vazão nem para a maledicência. Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo, ou seja, comparado aos das associações propriamente humanas. Já falamos isto. Não é um clube social. E a gente quer levar para a casa espírita o que a gente faz na nossa casa. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. A característica é familiar, mas não que eu faça do centro espírita a minha casa, a gente confunde. Que família é esta? Fraternidade. Não é eu dizer, olha, vocês se sintam à vontade. Aqui a nossa casa espírita é como se fosse a nossa casa. Sim, é. Obrigado pela informação, então. Isso é ser conforme a minha casa. Mas essa família que faça são os laços de fraternidade, a família verdadeira, as indissolúveis, perenes, para que a gente não confunda. Manuel Filomeno de Miranda, quando uma instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida, tomem cuidado, está às bordas da ruína. Porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões do que na prevenção do seu patrimônio moral e espiritual, estão pouco se importando com os resultados das dissensões. E somente aspiram à vitória do seu grupo, que faz lembrar a de Pirro, que em verdade viveu no século IV a.C., foi o rei da Macedônia. Ele ficou famoso porque ele se opôs a Roma e, portanto, ele queria a vitória do grupo dele, sempre imposto pela força. E nós não podemos mais impor pela força. Temos que expor pela força do Espírito. Todos os grandes homens têm sido vítimas, olha que interessante essa. Têm sido vítimas desses homens grandes e perturbadores. Donos da verdade, desonram, humilham os demais, porque não se podem a eles igualar. Mesquinhos e venais disfarçam-se de defensores da verdade, que conspurcam para impedir que se destaquem os filhos da luz. São aqueles que se defendem, que levantam-se para defender uma verdade, e os outros, pelos pigmeus espirituais que são, de alguma maneira tentam, com os venenos da maledicência, acabar com isso. E ela continua. Mas eles não merecem consideração e nem apreço, por serem incapazes de ensinar corretamente. Jesus os conhecia e não lhes retribuía atenção. Nunca os valorizou, destituído que eram de valor. Não é valorizar no sentido assim, Jesus, ele não vale nada. Não é isso. Nunca os valorizou, porque nunca os alimentou nesses pensamentos que tinham sempre arraigados a maledicência, a vaidade, a ambição. Até mesmo porque não tinham nada de valor para dar. A suavidade da sua voz alteava-se sem desagradar,
Ele era enérgico, mas não era agressivo. Meu filho, não bota a mão na tomada. Agressividade. Meu filho, tira a mão da tomada. Se você colocar aí, você vai tomar um choque. Forma enérgica, veemente, sem agressividade. Que a agressão traz o meu transtorno. As veias tornam-se saltadas. Já há todo um processo psicológico refletido no corpo somático. E a gente agride. Diferença de estarmos veementemente enérgicos. Sem desagradar, e sua energia nunca magoava. Exceto aos cínicos e hipócritas, que tentavam confundi-lo, perturbar-lhe o ministério. Por isso que quem defende a verdade só vai melindrar os hipócritas, por causa do seu orgulho. Os outros parece que estavam esperando embevecidos. Que bom que fulano falou isso, teve a coragem de botar a coleira. E vão ter outros que vão dizer que bom, vale a pena. Vão ter outros que vão ficar melindrados. São estes, os cínicos, que se porventura estiverem aqui, não sabemos, amanhã ou depois não mostrar-se-ão mais. Porque se mostrarem vão lembrar das telas e dizer, ih, eu vou terminar mostrando que eu sou um desses. Aí vai ficar calado. Mas é até bom, porque depois vai mudando aos poucos, ou vai embora da casa espírita. Não, cadê fulano? Sumiu. E ninguém mandou embora. Mas vão ter ainda aqueles outros que ficam, fulano fugiu. Sabe por quê? Não aguentava mais o despotismo da Beltrana. Aí o outro vai ouvir e esse já está se entregando, né? Aí a pessoa diz assim, meu irmão, não estou te entendendo. Por que você não conversou direto com o irmão ou com a irmã sobre o assunto? Você está vindo falar a mim, voltamos. Então você vai falar a mim também, para os outros mal. A pessoa, já me entreguei, não dá mais. Passa um tempinho e não fica mais na casa também. Ele vai embora porque está sendo desmascarado e aos poucos. E os benfeitores estão vendo, eles estão indo naturalmente. A gente que acredita que consegue enganar os benfeitores. O psicoscópio de André Luiz, ele falou isso em 1945. A fotografia da alma. Os espíritos sabem o que nós queremos quando chegamos numa casa espírita. Quando vestimos as nossas máscaras. A gente não consegue esconder. E a gente ainda acredita que consegue se esconder. Como nós somos tolos. Ela fala também em outra obra. O Evangelho, obviamente, não estimula a criminalidade, não endossa o erro, nem convive com a infração. Pelo contrário, na sua voz imperativa é sempre incisivo quanto ao culto das responsabilidades. Isso tudo é para dar encorajamento para nós, que nós estamos botando essas telas. Para a gente confundir, não, o Evangelho, hein? Não vamos fazer isso, vai magoar o irmão se eu disser. Isso é uma atitude melíflua minha. É eu que tenho o problema, não é o fulano. Eu que estou assim. Porque nos diz ao contrário. Nós temos que ter uma voz imperativa, firme, austera e doce, porque temos que saber como falar. Não é assim por causa disso, disso e daquilo. Se ensinam, não. Isso é jovialidade, isso é humildade. Martin Luther King, quem conhece este homem, o que mais preocupa, parece que ele leu o Livro dos Espíritos. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Este homem que, como sabemos, apóstolo da não violência como Gandhi, e ele tentou acabar com a segregação racial nos Estados Unidos, conseguiu. Se nós pegarmos Allan Kardec, e ele não leu o Livro dos Espíritos, nós temos certeza. Porque no mundo tão a miúde, ou seja, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepujam os bons. Com fraqueza destes, dos bons. Os maus são tão intrigantes e audaciosos, os bons são tão tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. É a mesma coisa que Martin Luther King disse. E nós nos silenciamos em nome da caridade. E começa todo mundo a fazer coisas erradas conforme deseja na casa espírita. E a gente deixa acontecer em nome da caridade. Não, o fruto não amadurece antes do tempo. É outro dizer, né, para justificar. A fruta não cai antes do momento. Deixa o momento dele. E está prejudicando o trabalho da casa, a atitude daquela pessoa. Não, assim não. Isso não é humildade.
Se silenciarmos, os maus tomam conta. Ramatiz traz uma consideração magnífica. De antemão já vou dizer aqui, pedindo licença aos benfeitores. Se porventura passarem pela mente de alguns, eu não gosto de Ramatiz. E o Bruno colocou Ramatiz lá no seminário na Suíça. Eu já ouvi falar mal de Ramatiz. Por gentileza, tenham a coragem da fé de dizer agora. Porque nós temos provas suficientes para falar bem desse espírito. Suficientes e derrubando quaisquer opiniões pessoais. Porque o que eu levantar vai ser opinião pessoal. Porque quem procurar saber quem é esse espírito e que o que muitos dizem sobre eles, temos uma gravação em áudio do próprio Divaldo. Porque perguntaram, o que você diz de Ramatiz? Falaram para ele no seminário. A portas fechadas e gravaram. Ele sabia que estava gravando, adorou. Depois distribuíram isto. Mas vamos ver o que ele fala. Quem ama a verdade possui o material para forjar a espada que o defenderá dos golpes agressivos do mal. Porém, não poderá permanecer inerte, dando oportunidade aos seus inimigos para zombarem de sua passividade, tomando-a à conta de covardia. Entendemos isso? Ele continua. Jesus permitiu que o sacrificassem, porque sentiu que a mensagem por ele trazida devia ser selada com o sacrifício supremo, para o qual se encontrava capacitado. Porém, jamais se negou ao dever de enfrentar seus adversários com as armas da razão, da verdade e da fé. Demonstrou-se em franca oposição aos que deturpavam o sentido verdadeiro da vida, embora conservasse a mais santa benevolência para com suas fraquezas. Ou seja, ele defendia a verdade, mas compreendia a ignorância nele, a infantilidade espiritual do próximo. Ele era benevolente. Sabia que estava no entendimento dele, mas a verdade era mostrada. É condição indispensável ao discípulo fiel permanecer junto aos pontos de vista da verdade alcançada, embora não ataque nem prejudique quem não deseja estar ao seu lado. Todos nós que estamos descobrindo algumas verdades, no dia de hoje, quem sabe, e doravante também perceberão outras com os estudos e os estudos íntimos e a mudança íntima, devem permanecer fiéis a essa verdade alcançada. No mundo em que o mal toma atitude de agressor, empavonado e irreverente, se não houver da parte dos seguidores do bem uma atitude firme de defensiva, em breve estarão incapacitados para exercer seus mandatos. Vocês já devem estar percebendo, obviamente, que não é por acaso e não é autobiografia minha estada aqui hoje. Concordam? Vocês já devem estar percebendo que o tema foi escolhido não foi por este que vos fala, e nem por aquele que é meu método de transporte nesse roteiro. Não foi ele também. Esse tema veio, surgiu. Vocês estão aqui não é por acaso. E se tem a certeza dos benfeitores é porque já tem capacidade da mudança. A doutrina espírita veio no movimento mecanicista, materialista. Ela implodiu o materialismo. Implodiu de uma vez só. Não demorou. Ela veio e implodiu. A compreensão de cada um acerca dessa mudança é outro contexto. Mas o Espiritismo veio. Jesus não pediu autorização para que ele viesse. E Deus não pediu nossa autorização para mandar Jesus. Veio. Quando a verdade vem, implode os conceitos equivocados anteriormente. Vão ter os vividos que vão se rebelar e vão ter aqueles que estão esperando essa verdade. O discípulo sincero nunca deve recuar por receio, mas somente por convicção. Para demonstrar a força do bem, muitas das vezes é necessário aprender a não recuar, embora sempre que oportuno se deva dar a prova da capacidade de renúncia produtiva. Qual é a renúncia produtiva? Já colocamos exemplos. Deixa eu te contar o que o fulano veio falar de você depois que você expôs algumas verdades que a casa precisa passar numa mudança. Não precisa. Mas deixa eu te contar, isso chega a doer. Eu renuncio. Mas é de alguém muito próximo a tu que está te traindo. Não precisa. A verdade eu ando com ela. Pronto. E eu vou ter que ter uma renúncia. Ou alguém me conta. É o teu melhor amigo. É aquele que está contigo desde o início. Está fazendo um trabalho por fora, falando mal de ti. Eu não vou reagir.
permanecerei na verdade. E depois não vamos lá pedir explicação. Fulano, você, tantos anos comigo, e de uma hora para outra, você me traiu. Não é isso que faz o espírita. Ele tem que renunciar produtivamente. Em prol da verdade, ele tem que se esquecer. Esquecer é o irmão, embora não seja conivente com o erro. E não vai pedir explicações, porque ele está com a verdade. Se ele for, é que ele está fazendo algo esperando o reconhecimento de todos, ou daquele que está ao nosso lado. Mas a ingratidão, diz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é para testar o nosso egoísmo. Então a gente tem que agradecer aos ingratos, esses mais próximos, porque todos que têm o caminho do bem passaram por esse problema. O maior de todos teve Judas ao seu lado. Jan Hus, que foi queimado vivo, o seu melhor amigo, foi quem o colocou na fogueira. Ele tinha direito como padre a se confessar pela última vez antes de ser queimado. Ele chama esse melhor amigo traído para poder conversar com ele. Gandhi foi morto por um indiano, porque Gandhi ia defender a paz para os muçulmanos e ele era nacionalista ao extremo e matou Gandhi, porque ele detestava os muçulmanos, sempre perto de alguém a um. Em todos, percebam todos. Joana d'Arc, o próprio Carlos VI, que trouxe ela, defendeu no início, e ele mesmo entregou ela aos franceses, e foi queimada ela pelos franceses. Então nós também teremos aqueles mais próximos, que nos trairão, se estão no caminho do bem. Renunciemos produtivamente, mas mantenhamos-nos na verdade. O batalhador do bem deve ser maleável diante dos objetivos altos da vida e nunca subordinar-se aos interesses imediatos, seus ou de outrem. Deve testemunhar humildemente e renúncia sempre que elas forem úteis à elevação espiritual própria ou alheia, mas jamais incinerar prodigamente suas energias em atendimento às exigências descabidas, numa falsa noção de fraternidade. Em caso contrário, estaria agindo com quem seguisse por um caminho coalhado de malfeitores, sem levar consigo as armas que pudessem estancar-lhe os atos agressivos, oferecendo-se num holocausto desprovido de sentido construtivo. Existe diferença entre renunciar a defender-se com plena consciência de seus direitos, numa compreensão sublimada do dever espiritual, e entregar-se inerte à ação destrutiva do erro, que procura confundir com seguidores do bem. A atitude passiva de inação denuncia a incapacidade para afastar o estorvo e não revela a grandeza de alma. Não fiquemos na inação. É prejudicial tanto a quem a sofre como a quem a provoca. Quem sofre o assédio do mal deve colocar-se frente a frente com ele e pôr as ideias claras do bem a serviço do restabelecimento da verdade. Embora possa depois, por um sentimento de amor, convicto da verdadeira compreensão, renunciar a torná-la pública. Nunca, porém, deixar de esclarecer intimamente as situações dúbias, no limite máximo de sua capacidade intuitiva e intelectiva. O discípulo que renuncia a discernir não age caridosamente nem consigo nem com semelhante. A caridade não prescinde do discernimento claro, por mais amarga ou amargo que ela seja. Ao contrário, esse discernimento, muitas vezes doloroso, é o que possibilita o auxílio eficiente. Ou seja, o amor, nós falamos do amor, como se ele fosse a caixinha de Pandora ou caísse do céu. E não há o diálogo? Não existe. Não há o raciocínio? Isso é impossível. Não temamos identificar as chagas morais de nossos irmãos. Ao contrário, vigilantes, procuremos alertar-nos contra elas, para que lhes seja útil o nosso modo cristão de sentir e pensar. Mensagens do grande coração. Olha o que Emmanuel nos fala. Estamos chegando ao final, nesses 15 a 20 minutos. O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade ao ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente que chegue a favorecer a força do mal, sob o pretexto de cultivar a ternura. Estamos observando bem? A gente tem que falar e com o pretexto, não, temos que ser ternos. E a gente fala da ternura, e a conivência e o erro está acontecendo, e a gente chama isso, não, ternura. Não. Generoso,
mas não perdulário que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. Doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifluidade, falando com uma voz mansa, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não áspero, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Ou seja, eu falo expondo, não falo impondo. Então eu sou claro, mas eu não posso violentar a consciência de ninguém. O trabalho é assim por causa disso, disso e aquilo. Foi dado livre-arbítrio, repetimos. Cada um tem o seu momento de absorção. Mas o trabalho, como tem que ser, ele vai ser feito, independentemente da absorção do próximo. Porque se eu entendi, eu tenho que levar o que entendi. Vai ter um ou dois ou três que também entenderam, vamos juntos. E o trabalho acontece, porque a verdade está sendo mostrada. Mas a zona de compreensão e entendimento é de cada um. Vão ter uns que não vão entender, por enquanto. Já dissemos outras atitudes que são feitas pelos que não os entendem, mas o trabalho tem que ser feito, independente do próximo. E a gente respeita a consciência alheia. A gente não quer impor. Se você não entender o trabalho aqui, você vai para fora da casa espírita. Não. O trabalho vai ser feito, independente da pessoa entender ou não. Ela mesma vai ter que fazer o seu trabalho íntimo, porque o progresso é dela. Se ela se milindrou, é ela que tem que mudar o seu milindre e melhorar-se. Mas o trabalho do bem tem que andar conforme os espíritos pedem. Claro, mas não áspero. Franco, mas não grosseiro, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Aí na entrada do centro, algum irmão negligente começou a conversar, depois de já ter estabelecido na casa que devemos estar com a espiritualidade superior, devido a todo o processo que conhecemos, frequências de pensamento. Aí o irmão chegou, começou, e o recepcionista está ali, ele percebeu, e agora, o que eu faço? Paciência. Eu tenho que ter paciência, mas não posso ser irresponsável em nome de um bem maior. Se eu não falar, serei negligente. Mas será que isso não é gentileza? Serei mal educado se eu falar? Olha a dubiedade. Irmão, para. Agora a gente não pode conversar. No final você me conta. Ele vai. Eu fulano. Depois fica, que mal educado o Bruno. Não. Ele foi paciente, mas apenas ele me trouxe o esclarecimento. Ele não pode ser negligente, o trabalho já começou. A espiritualidade está aqui, eu não posso ser esse. Mas supondo que o recepcionista esteja negligente. E fica ali. E começa a conversar. Tá, um trabalhador, pode ser quem for. Se naquele dia for o presidente da casa que esteja na recepção, deve levantar o trabalhador e dizer: meus dois irmãos, silêncio. Por favor, senta lá, deixa a recepção. E aí o presidente vai ter que vir sentar. Porque o presidente, antes de ser presidente, ele é trabalhador. E ele é presidente para os atendimentos dos encargos administrativos da casa, mas ele é trabalhador para os espíritos. Então, para os espíritos ele não é presidente de nada. Ele é um irmão colaborador para que eles consigam realizar a função. Então nós não podemos confundir essa paciência com a negligência, ou a negligência com a gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Jamais. Confiante, mas não fanático que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque efetivamente o equilíbrio nunca é demais. Olha o que este homem disse no século XIX, parece atual.
O Espiritismo, repetimos, ainda tem de passar por rudes provas, e é aí que Deus reconhecerá seus verdadeiros servidores, nós, por sua coragem, firmeza e perseverança. Os que se deixarem abalar pelo medo ou por uma decepção são como esses soldados que só têm coragem nos tempos de paz e recuam ao primeiro tiro. Entretanto, a maior prova não será a perseguição, mas o conflito das ideias que será suscitado, com cujo auxílio esperam romper a falange dos adeptos e a imponente unidade que se faz na doutrina. Ou seja, não é a perseguição, porque os espíritos sempre nos perseguiram, mas sim o conflito de ideias. Nós aqui procuramos fazer o que Sócrates pediu. Homens inteligentes discutem ideias, homens comuns discutem coisas, homens medíocres discutem pessoas. Nós estamos discutindo ideias, que provavelmente não seja da maioria. Mas é um grande momento nosso, então vamos refletir sobre essa ideia. E vamos mudar. Do contrário, traga uma verdade mais positiva, uma ideia mais positiva. É crime, porém, trair o ideal, qualquer que ele seja, quando por ele tantos mártires se sacrificaram. Pietro Baldi, outro homem magnífico. Não temos tempo, por ser exíguo, para falar sobre esse homem. Mas pensem num espírito como sendo a reencarnação do Frei Leão, o homem mais próximo de Francisco de Assis. E a gente vai entender quem ele é. Nós vamos encerrar, porque são tantas telas nos trazendo explicações de vária ordem. Olha essa da Joana. A humildade não frequenta os mesmos campos morais da conivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Antes é ativa, combatente, decidida, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. A obra é autodescobrimento. Então não confundamos humildade com a conivência. São muitas, a gente vai parar numa para a gente encerrar, que cabe-nos uma reflexão. Vamos lá. Esse espírito teve na Terra, foi presidente da Sociedade Teosófica, Annie Besant, reencarnação do filósofo Giordano Bruno e também de Hipátia, uma filósofa do século IV. Esse espírito reencarnado foi uma feminista semelhante a Juana Inés de la Cruz do México. Ela substituiu Madame Blavatsky quando desencarnou na Sociedade Teosófica. E essa mulher, ela traz o testemunho disso. Não é por acaso, a gente vai estudar e percebe. Ela desencarnou, deu a sua vida como filósofo que foi italiano Giordano Bruno. Giordano Bruno foi condenado à morte, queimado na fogueira pela Inquisição. Hipátia foi pega porque trazia a astrologia, a atual astronomia, com os conhecimentos do universo no século IV. Uma neoplatônica, resgatando os pensamentos de Platão, foi morta. E olha o que ela disse. Não me atrevo a comprar a paz com uma mentira. Imperiosa necessidade me induz a dizer a verdade tal como a vejo. Agradem ou não as minhas palavras. Receba louvor ou vitupério. Devo manter imaculada esta fidelidade ao verdadeiro, mesmo que me custe amizades, mesmo quebrando laços humanos. A verdade poderá conduzir-me a um deserto, poderá privar-me de todo o afeto, mas devo segui-la. Ainda que me tirasse a vida, confiaria nela. Isso é uma mensagem de encorajamento para aqueles que queiram andar com a verdade. E a gente vai encerrar com este homem. Essa passagem está nos Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, o seu médico, que podemos dizer, mas muito próximo. Tanto é que Lucas esteve com Paulo quando ele foi preso em Roma. E a partir dali, ele vai a Éfeso conversar com Maria de Nazaré, e ele já escrevia os Atos quando acompanhava Paulo. Olha esta passagem que está nos Atos.
Mas quando veio Quifas, assim Jesus chamava Simão Pedro, até a cidade de Antioquia, como se fosse essa distância, Genebra e Berna. Berna é Antioquia, mais ao norte. E Genebra seria a cidade mais ao sul. Jerusalém, no caso. Enfrentei-o face a face, porque se tornara digno de repreensão. Pois, antes de chegarem alguns do grupo de Tiago, o menor, havia 2 Tiagos, o maior e o menor. O maior era irmão de João, foi o primeiro dos 12 a desencarnar. Menor era um discípulo mais judeu, israelita. Comia em companhia dos gentios. Mas uma vez que aqueles chegaram, foi visto recatar-se e separar-se, temendo os incircuncisos. E os demais judeus o imitaram em sua simulação até o ponto em que o próprio Barnabé se viu arrastado pela simulação deles. Mas quando vi que não procediam com retidão segundo a verdade do Evangelho, disse a Quifas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, como forças os gentios a se judaizarem? Havia na época um costume que todos os judeus deveriam ser circuncidados. Ele teve uma briga, entre aspas, de ideologia. Está na obra Paulo e Estevão, que aconteceu entre Simão e Paulo. Que ele queria que Timóteo fosse circuncidado por ser judeu. E Paulo dizia, para pregar o evangelho não precisa estar circuncidado. A mensagem do mestre não depende desses atos do judaísmo. Olha quem falando isso, o homem que mais defendia a lei judaica. Agora como Paulo, que ele já entendeu o processo e Simão não tinha entendido ainda. Paulo estava com a razão. Ele viu que Simão Pedro não ia dar a carta apostólica para ele, porque como Jesus pediu para apacentar o rebanho, para falar em Jesus, fora do evangelho, fora da Judéia, Simão Pedro tinha que dar uma carta liberando. A carta apostólica. E Paulo queria Timóteo para pregar na Grécia. Era o discípulo amado dele, como João foi o discípulo amado de Jesus. E ele não daria a carta enquanto Timóteo não fosse circuncidado. Em nome de uma causa maior, porque não ia prejudicar o evangelho, ele estar circuncidado ou não, embora tivesse a certeza que não precisaria estar circuncidado para pregar o evangelho, ele disse, muito bem, Timóteo, circunde. Circundou, Simão deu a carta e Timóteo pôde pregar. Este era um costume à época. Só que o que aconteceu neste fato foi o seguinte. Vamos supor que eu seja Simão Pedro. Aí eu estou aqui com a Sônia e com a Giovana. Elas são gentis. Ou seja, elas não são pessoas que nasceram na Judéia. Estão fora. E Antioquia era uma cidade bem ao norte, já fora da Judéia. E eu sou Simão Pedro. Estou aqui conversando com ela, sou judeu. E tentando falar da circuncisão, aquele processo todo dos judeus, mas estou conversando com gentios. Paulo vem vindo, chegando. A Barnabé, juntamente com Paulo, que eu acompanhava na viagem. Quando eu percebo Paulo vindo, ele vai ver que eu estou conversando com os gentios, eu faço assim. Para Paulo não ver. Só que Paulo percebeu que eu me afastei. Uma atitude hipócrita de Simão Pedro. Uma máscara fivelada na face. Colocou, viu Paulo. E Paulo então chama a sua atenção. Coragem da fé. Defendeu uma verdade. Agora, olha que interessante. Depois desse processo, Barnabé, que estava com Paulo, mas foi apresentado a Paulo por Simão Pedro. Foi Simão Pedro que diz, Barnabé, vá com Paulo. E os dois ficaram muito amigos. Ele ficou dividido. E agora? Meus 2 amigos. Mas Simão Pedro foi meu primeiro amigo. Ele diz, Paulo, com que direito, e chorando porque mexeu com as suas emoções, poderás atacar a vida pura do continuador de Jesus? Simão, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Sim, mestre, eu te amo. Então apacentas o meu rebanho. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, mestre. Já confuso, apacenta o meu rebanho.
pela terceira vez: Simão, tu me amas? Mestre, já lhe disse que te amo, mas te pergunto, por que tu perguntas isso pela terceira vez? Apacenta o meu rebanho. Então ele teve esta missão. Jesus perguntou 3 vezes depois de ressuscitado, porque João o negara 3 vezes anteriormente. Então era o continuador da vida de Jesus. E Barnabé tomou as dores de Simão. Olha a resposta de Paulo. E Paulo, no vigor da sua inspiração, retrucou sem recear, com a coragem da fé, que seja a nossa mensagem para que todos nós possamos defender essa verdade sem titubear, não nos preocupando com as pessoas. Temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e, o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas animosidades conheço, por constituírem o abismo escuro de onde pude sair, para as claridades do Evangelho da Redenção. Conseguimos entender o que é uma coragem da fé? Conseguimos compreender o nosso comprometimento doravante? Vos digo agora, encerrando do fundo da minha alma, eu tenho a certeza absoluta que os benfeitores foram quem me trouxeram para que pudéssemos ter esse seminário. Porque eles sabiam que eu não ia falar mediunizado. Eles sabiam que eu ia trazer algo que provavelmente mexeria com as nossas emoções. E se eles sabiam disso, e fizeram toda a programação, já que vocês disseram que são eles que fazem as programações, e alguém foi intuído para o tema, e porventura muitos outros de outras casas vieram, todos que estão aqui, de todas as casas, têm capacidade, se estiverem ainda em algumas atividades que não estejam coerentes com o que os Espíritos nos esclarecem, de mudar. Mas mudar para melhor, sem a preocupação com as pessoas. Relembrando Krishna, não sou bom porque me louvam, nem ruim porque me censuram. Sou o que sou aos olhos de Deus e à luz da minha consciência. Mantenhamos-nos neste clima de paz e as nossas 1000 graças pela oportunidade desse dia maravilhoso que aqui passamos, que foi voando, porque falamos no bem. E por essa fraternidade, esse carinho, pelo qual fui acolhido por todos vós. Deus nos abençoe. Muito obrigada.